Você tem pessoas que na sua vida deixaram marcas, como pessoas que tiveram um legado, uma história e uma biografia que marcaram a sua vida, que forjaram quem você é, que mudaram quem você é, que ajudaram você a amadurecer, que ajudaram você a conhecer Jesus, que ajudaram você a entender como enfrenta os desafios da vida. Você, na sua vida, tem pessoas, ou existiram pessoas com um legado que marcou você? Eu tenho pessoas que marcaram a minha vida, principalmente a fase da infância e da adolescência, e que deixaram profundas marcas de legado. Os primeiros dela, com certeza, meu pai e minha mãe, porque eles são pessoas de fé, eles são pessoas que nos ensinaram, desde pequeno, a amar Jesus, a seguir Jesus, independente se estava fácil, difícil, bom ou ruim, seguir Jesus. Outra dessas pessoas foi a minha pastora, que foi enviada para a minha comunidade quando eu era adolescente, e ela tinha o hábito de carregar a gente para cima e para baixo. Meu pai não gostava muito disso, mas eu amava. A gente viajava com ela, a gente ia para outras cidades fazer culto. E ela deixou um grande legado também na minha vida de fé. Quem são as pessoas que deixaram um legado na tua vida? O objetivo do nosso retiro, se vocês verem nas camisas atrás, o versículo de João é: permaneçam. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer na caminhada de fé até o final da vida. Permanecer em qualquer coisa hoje em dia está difícil. A gente não é mais ensinado a permanecer quando está difícil. A gente não é mais ensinado a permanecer e lutar quando as coisas se complicam. A gente é ensinado a descartar, a abandonar, a trocar. E isso tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Porque na fé, essa visão que nos é ensinada no mundo prejudica muito. Se a gente for trocar Jesus, a gente vai trocar por quem? Por que eu digo isso? Porque quando o nosso celular começa a estragar, a gente faz o quê? Troca. Raramente se conserta um celular hoje em dia. Ou uma TV, ou uma geladeira. Quando começa a dar problema, a gente troca, porque é mais barato, muitas das coisas é mais viável e barato trocar do que mandar arrumar. É a lógica do nosso tempo. Eu lembro que minha mãe tinha uma máquina de lavar roupa, tanquinho, que durou sei lá quantos mil anos, porque toda vez que ela quebrava, meu pai colocava uma gambiarra lá e ela voltava a funcionar. Hoje em dia, tudo se troca. Está difícil? Larga. A gente tem aprendido isso. E tem o seu lado positivo e tudo mais. Mas isso também afeta ambientes que a gente... e lugares da nossa vida que não deveria ser assim. A vida de fé é uma delas. E o objetivo desse retiro foi trabalhar com os jovens, permanecer na fé até o final da vida. Como você permanece? Como nessa jornada? E foi o que a Luísa compartilhou. A primeira palavra foi: larga de preguiça, cria vergonha na tua cara e põe Deus no teu dia a dia. Leia a palavra, ore. Foi simples. Aquilo que a gente fala sempre. Mas é o simples, o comum, é no comum da vida que realmente faz diferença. Retiros, esses momentos que a gente tem são impactantes, são renovantes, são maravilhosos. Mas o impacto dele só vai fazer alguma diferença se no dia a dia a gente continuar permanecendo em Jesus. Aí a questão continua. Se não, ficou lá naquele final de semana. O objetivo desse retiro foi ensinar a gente a permanecer. Permanecer em Deus. Para isso, a gente viu a jornada de um herói, com base em um filme do Superman, que foi lançado ano passado, de uma história do Superman. E como o pastor Eduardo, ele trabalha, ele prega o evangelho por meio como é que eu vou falar isso? Usando referências do mundo geek, de séries, de filmes. Ele traz analogias para que, com essas analogias, as pessoas consigam assimilar o evangelho.
O apóstolo Paulo fazia isso com muita excelência no Novo Testamento, quando passava de cidade em cidade. E ele explicou sobre o Superman, ele explicou das referências cristãs, porque quando o Superman de fato foi criado, há quase 100 anos atrás, ele tinha uma referência a algumas enfoques no cristianismo. E ele contou, ele trabalhou a partir da jornada desse herói. E queria compartilhar com vocês uma história de alguém que deixou um legado, e é uma história que eu já ouvi algumas vezes, desde a minha infância. De um menino que cresceu numa família simples. A sua mãe era dona de casa, ela era doméstica, trabalhava em casa. O seu pai tinha, então, um trabalho fora, trabalhava com construção. E esse menino era o filho mais velho, e como filho mais velho, ele, ao crescer, tem algumas responsabilidades. E esse filho, esse menino, esse jovem, tinha um bom exemplo de obediência aos pais, tinha um bom exemplo de cuidado com a sua família. Só que quando ele cresce, as pessoas ao redor dele, do seu convívio, da sua família, entendiam que culturalmente, era obrigação dele cuidar dos seus pais na velhice, ficar perto da família, não poder sair de perto da casa dos pais. Mas não era essa a vontade de Deus para a vida dele. E mesmo sendo o filho mais velho e sabendo dessa responsabilidade que lhe era conferida, ele sai da sua casa, ele sai da sua parentela e ele começa a ser um missionário, a pregar o reino de Deus de lugar em lugar, de cidade em cidade. Nesse processo, muitas pessoas ouvem ele se torna um grande missionário, ele faz amigos nessa caminhada, ele une multidões para ouvir ele falar do reino de Deus. Mas lá pelas tantas, já na vida adulta, a vida dele tem uma grande virada, que talvez quase ninguém esperava, essa virada. Mas ele já sabia. Nem a própria família esperava essa virada, nem os melhores amigos que estavam com ele todos os dias esperavam essa virada, mas ele já sabia dessa virada que ia acontecer na vida dele. A jornada dele, o legado dele foi marcando pessoas desde a sua infância, porque ele era um filho diferente. Ele era alguém especial. E aquilo que ele falava, o jeito que ele falava do reino de Deus, o jeito que ele ensinava as pessoas, o jeito que ele estava com as pessoas, quando ele estava no momento de comunhão com outras pessoas, todo mundo sabia que ele era diferente. Mas essa virada ninguém imaginava. E essa virada no legado desse homem, desse grande missionário, desse grande mestre, foi quando, por pregar o reino de Deus, pessoas começaram também a ficar com raiva dele. Ter inveja, a dizer, não, muitas pessoas estão ouvindo o que ele está falando, a gente tem que parar ele. E de fato fizeram de tudo para parar. Como eles pararam? Como eles pararam? Crucificando. Essa é a história de Jesus. Quando ele tinha por volta de 33 anos de idade, ele já sabia que o seu maior legado, o seu maior propósito, ultrapassava ensinar e arrastar multidões. Ultrapassava estar com seus amigos sentado à mesa e ceando. Por todos aqueles que ele amou, por todos aqueles que ele conheceu, por todos aqueles que vieram antes e depois dele, ele foi enviado a esse mundo para dar a vida. Por isso ele foi pregado numa cruz, por isso ele foi crucificado. E ali está pregado, está colocado diante de todos nós o legado do Filho de Deus. Que legado é esse? Legado de amor, porque ele morre por todos. Legado de sacrifício, ele dá a sua vida pela nossa vida. Legado de santidade, obediência, porque desde a infância ele foi obediente a Deus e aos seus pais. E um legado que trouxe
salvação. Eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter crescido ouvindo essa história, de diferentes formas, contadas por diferentes pessoas, sendo na pregação de um culto, sendo na salinha das crianças, sendo num retiro. O legado de um homem, filho de Deus, perfeito, que deu a vida por alguém como eu, que sou imperfeita. Eu quero convidar a igreja agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Nós estamos estudando esse mês o livro de Salmos e aprendendo com os Salmos. Aprendendo a orar com os Salmos. Aprendendo a ser sinceros diante de Deus com os Salmos. Salmo 139. Esse é um salmo de Davi. Um grande homem, com um grande legado também, mas com uma grande diferença de Jesus. Claro que ele não deu a sua vida, mas o legado de Davi é construído também por erros e falhas. É construído por pecado também. Por um momento de desobediência a Deus. E o Salmo 139 mostra o entendimento que Davi tinha de Deus. Amém, igreja? Posso ler? A gente vai lendo em blocos, então mantenha a sua Bíblia aberta. Passo a ler, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Até mesmo antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O primeiro bloco até aqui. Com esses versículos, eu queria que a gente entendesse uma coisa. Deus nos conhece. Quem nos conhece de verdade? Só Deus. Eu não sei vocês, mas muitas vezes vem sentimentos no meu coração, ou pensamentos na minha cabeça que eu não consigo explicar nem o porquê. Que às vezes demora a entender. Nem eu entendo muita coisa que passa dentro de mim. Deus nos conhece por inteiro. Sem mentiras, sem máscaras, sem falsidade. Ele nos conhece. Nós podemos não conhecê-lo. Não conhecer quem ele é, a sua grandeza, a sua majestade, os seus atributos. Mas ele nos conhece. Davi, ao escrever esse salmo, detalha tão bem para que a gente não esqueça que os detalhes da nossa vida, Deus conhece. Continuamos, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Quem aqui já tentou literalmente fugir de Deus? Sabe, dizer assim, para mim deu. Esse negócio de fé, esse negócio de igreja, esse negócio de estudar Bíblia, esse negócio de orar, deu, cansei. Quem já tentou fugir de servir a Deus? Graças a Deus. Porque Ele nos conhece, e aí o versículo vai dizer, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Eu posso dizer por mim que muitas vezes, quando eu estou cansada, quando a minha cabeça está confusa, e eu não quero orar, o lugar para onde eu fujo é para dentro de uma série. E, de fato, eu sinto ali um vazio tremendo. É como se fosse um nada na minha cabeça. Eu tenho muita convicção de que eu estou fugindo.
Antes de ter filho, eu tinha a possibilidade de dormir o dia inteiro. Aí eu dormia. Agora eu não tenho mais essa possibilidade, nem de dia, nem de noite. Saudade, né? Do tempo que a gente podia dormir. Para onde a gente pode escapar de Deus e fugir? Pelo jeito, Davi também tentou fugir algumas vezes. Mesmo sendo um homem com grande legado. Para onde, Deus, a gente pode fugir de Ti? E olha o que o versículo 8 continua dizendo. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a cama, minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvoradas e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá, ou seja, me segurará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Ah, que Deus maravilhoso, não é mesmo? A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Davi está dizendo aqui que para nós tem momentos da vida em que é como se fosse trevas. A gente não enxerga nada. A gente não tem esperança, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E a gente pensa, será que Deus está aqui? Na minha angústia, será que Deus está? No meu sofrimento, será que Deus está? E aí Davi vai dizer, não existe trevas para ti. As trevas são como a luz do dia. Sim, Deus está lá. Deus está quando a gente se esconde. Deus está quando a gente quer se esconder de todos, do mundo. Quando a gente está sozinho, Deus está. Quando a gente está fugindo, indo para lugares ou para outras pessoas, para que ninguém ali fale de Deus, lá Deus está. Tem uma coisa que a gente aprendeu também nesse retiro no final de semana. A música tema e o tema do retiro era todos os dias. Em todos os dias, em todos os ambientes, Deus não está restrito ao momento que eu leio a Bíblia, Deus não está restrito ao momento de culto. Ninguém segura Deus dentro de 4 paredes, nem dentro de um livro, como a Bíblia. Deus está em todos os lugares, é por isso que a gente fala que Deus é onipresente. Então, naquele ambiente, no pior ambiente que tu frequentou na tua vida, ou que tu esteve, de maldade, de perversidade, de promiscuidade, não sei, lá Deus está. Não há lugar que Deus não esteja. É isso que Davi está dizendo. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu for para o abismo, para a sepultura, para a morte, lá estás. Não tem como fugir de Deus. E para muitos, talvez isso dá medo. Não é assim que às vezes a gente fala para as crianças, Deus está vendo, para dar medo. Eu cuido muito para não falar isso para o Felipe, porque eu acho que ele não precisa ter medo de Deus. O fato de Deus estar vendo, de Deus estar o tempo inteiro com a gente, não deve dar medo, deve dar alívio. Ufa! Não importa o que acontecer, eu posso estar sozinho em qualquer situação da minha vida, Deus lá está. Isso deve me dar segurança, confiança e fé, não medo. Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis ou O Hobbit? Levanta a mão. Eita, povo sem cultura. Próximo retiro vai ser esse tema, tá? Porque tá precisando melhorar a cultura aqui dos nossos jovens. Eu não lembro se é no Hobbit ou se é no Senhor dos Anéis, que existe um mal e eles demonstram o mal no momento como um olho de fogo que tudo vê. É no Senhor dos Anéis. E esse olho, quando penetra, ele dá angústia e tudo mais. É ruim quando você enxerga esse olho, quando esse olho te enxerga. Essa é a referência para o mal. Então, quando a gente pensa nesses versículos de Davi que fala assim, não tem como eu me esconder de Deus, não é essa a referência que a gente tem que ter.
de um olho pesado, vigiando a gente, vendo se a gente está pecando ou não. Não é isso que Davi está querendo dizer. Não é esse olho que Davi está querendo dizer que Deus coloca sobre nós. Ele está querendo dizer, Deus, quando nos meus pecados eu me afundo, Tu lá estás. Quando na minha solidão eu me isolo, Tu lá estás. Quando em angústia eu oro porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, Tu lá estás. Quando eu estou alegre, pulando com os meus amigos, num louvor, numa roda de fogueira, cantando, Tu lá estás. É isso que Davi está querendo dizer. Esse olhar e esse amor de Deus que está conosco todos os dias. Vamos continuar, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu acho que esses versículos são Obrigada, Davi, por ter escrito esses versículos da Bíblia. Como eles são necessários para nós hoje. Davi está dizendo aqui, pensa que na época em que Davi escreve isso, não existia ultrassom. Não existia exame de sangue para saber se uma pessoa estava grávida. Se uma mulher estava grávida. E o que Davi diz aqui é que quando ele era apenas um embrião, ou seja, quando ele ainda nem mexia, a mãe não sentia ele mexer no ventre, Deus já o conhecia. Quando os ossinhos dele estavam se formando no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. A nossa história é conhecida por Deus desde o dia em que nós fomos formados no ventre. Desde o primeiro segundo, Deus já nos conhece. A nossa história, Deus já conhece. E olha só que interessante. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Para aqueles que se olham no espelho, ou olham para si e têm sérios problemas com aquilo que Deus criou, sabe? Vocês mesmos, orem esse versículo. Davi, ao dizer isso, não estava se sentindo melhor do que as outras pessoas. Ele estava dizendo, eu sou obra das suas mãos, e por ser obra das suas mãos, Deus, eu sou alguém especial, eu sou alguém admirável. A tua aparência, o teu jeito, os teus ossos, o teu cabelo, o teu corpo, o teu sorriso, obra das mãos de Deus. Hoje em dia as pessoas têm tentado mexer o máximo possível na obra de Deus, né? Deus deve pensar, poxa, está tentando melhorar o meu trabalho? É sério isso? Davi está dizendo, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus não está preso a um tempo. Então Deus já conhece a nossa história. Deus conhece as nossas escolhas. Queira Deus que a gente possa chegar ao final da vida com um grande legado e dizer, Deus, desde que eu era um embrião, o Senhor já conhecia a minha história e grandes obras o Senhor fez na minha vida. Versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Agora eu quero convidar para vocês pular lá para o versículo 23. 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Eu espero de todo o coração que, ao entender que Deus está contigo em todos os lugares, até quando você vai no banheiro, todos os lugares, no seu trabalho, na sua escola, quando você está dirigindo seu carro, que isso não te gere medo, que isso não te gere angústia, pelo contrário. Isso te gere uma paz de saber que há alguém sempre contigo. E que essa oração de Davi, no final desse salmo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações. Ele era um rei de um grande reino, ele tinha uma família grande, ele tinha muitos problemas para resolver. Mas ele confiava que tudo isso estava diante de Deus, cuidado e guardado por Deus. Vê se em minha conduta algo te ofende. Davi está dizendo assim, Deus, se eu preciso confessar algo, eu quero confessar a Ti. Sonda o meu coração para que aquilo que não te agrada, eu possa mudar, eu possa transformar, eu me arrependa. Eu mude o jeito que eu vou caminhar daqui em diante. E dirige-me pelo caminho eterno. Que todos os dias da nossa vida, a gente possa orar como Davi. Deus, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor me conhece. Sonda o meu coração e dirige os meus passos. Por onde quer que a gente passar, sendo em dias fáceis ou em dias difíceis. Ontem à noite o pastor Eduardo pregou sobre o deserto. Toda a jornada da vida tem momentos de deserto, tem momentos difíceis. E o deserto nos molda, de uma forma ou de outra, para o bom, para o bem ou para o mal. Ele nos molda. Mas a gente não pode passar tempo demais no deserto, porque senão ali a gente morre. O deserto também é perigoso. Por isso, buscar a Deus todos os dias, com constância e com fidelidade, é essencial para a nossa jornada de fé. Eu quero convidar o Ministério de Música a retornar. Alguns pontos. Nunca duvide que Deus te conhece. Você pode ainda não conhecê-lo, mas Deus conhece você. Deus está em todos os lugares, na tua vida cotidiana. Então, se você precisar orar, em qualquer lugar, em qualquer momento que você estiver, falar com Deus, pode falar. Fale, lá Ele está. Cada um de nós é amado e conhecido por Deus desde o dia da nossa concepção. Desde que éramos embrião. Antes mesmo dos nossos pais saberem da nossa existência, Deus já nos conhecia. Em todo tempo, todos os dias, busque a Deus de todo o coração. E que daqui para frente, a nossa história seja marcada por essa biografia de Jesus. Um homem que deixou a casa dos pais, que pregou o reino de Deus, que em obediência a Deus foi morto, foi crucificado, mas o legado dele não terminou na cruz. Por quê? Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e essa história só se encerra junto com a nossa história quando ele voltar. Uma das frases que a gente tinha lá e que foi usado era todos os dias até o fim. Até o fim, quando nos reencontrarmos com Jesus. Até o fim, quando podermos adorar a Deus nos céus. Sem angústia, sem doença, sem medo. Sem o nosso coração estar nos enganando na fé. Todos os dias, até o fim. Eu não sei se você já conhecia a história de Jesus. Eu não sei como é que é o teu entendimento da história de Jesus. Eu não sei se você tinha consciência de que Deus conhecia a tua história desde que você era um embrião. Todos os teus passos, tudo aquilo que você viveu. E eu não sei se você conhece a Deus.